Eu viajo de avião quase todos os dias quando estou no Brasil, interrompido um pouco pela pandemia, agora retornando. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego no avião, se o comandante, o piloto estiver na porta, é falar assim: você tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Estuda, avalia, teme, se prepara e aí vai. Mas se eu chegar para ele e falar: você tem medo de avião? Ele fala: imagina, nada. Ele faz isso há 20 anos. Eu entro em pânico. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Uma cidade como São Paulo é muito grande, ela tem 13 milhões de habitantes. A cidade onde eu vivo tem 13 milhões. Portanto, uma rede de escolas, né, municipais da cidade era uma rede com 1.200 escolas, 1,5 milhão de alunos, etc. É uma estrutura, né, muito magnificada. E uma das coisas importantes dentro disso é que, vez ou outra, eu visitava escolas. E algumas escolas que eu entrava, assim que chegava, a parede estava meio caindo, tinha água saindo, a parte elétrica estava danificada, culpa nossa, do poder público, mas a escola estava toda arrumada, as crianças aprendendo, as coisas acontecendo. Entrava eu numa sala de aula, né, as mesas, as cadeiras, os birôs estavam todos, às vezes meio antigos ou velhos, danificados, mas todos em ordem. E se eu perguntasse para a diretora, para a professora, mas por quê? Talvez ela dissesse: a gente faz o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores ainda. Isso é a recusa à mediocridade. Na região que eu vim, no Paraná, há muitas áreas rurais. E nessas áreas rurais, áreas de pobreza muito grande. Havia, por exemplo, casas no meio do mato, no meio da roça, no meio da área agrária, que eram casas de madeira, com barro e pedaços de pau trançados. E o chão de terra dentro da casa. Quantas vezes eu entrei na casa de alguém com essa condição, e quando a gente entrava, o chão de terra estava todo varrido. Todo varrido. Você perguntaria: para quê? O chão é de terra. Medíocre é você deixar de fazer o teu melhor naquela condição. Ah, mas o chão é de terra? Não, varrido estava. Pedia eu para a senhora para tomar um pouco de água. Ela corria para pegar uma caneca, né, um copo de alumínio, de ágata, todo amassado, mas que estava brilhando, porque ela passava areia para brilhar. Para quê? A pessoa pobre em várias regiões, inclusive aqui, né, no nosso imenso Portugal, dentro daquilo que é a trajetória e a história, ela às vezes vai amanhã a um culto, a uma igreja, vai a uma festa popular, ela não tem uma roupa necessariamente mais sofisticada, ela tem uma roupa mais antiga, essa roupa pode até estar, como a gente diz, remendada, costurada, mas está limpa. Ah, mas já é pobre mesmo. Medíocre. Medíocre é a pessoa que, podendo fazer o melhor na condição que ela tem, ela se acomoda, se retrai, diz: o que eu posso fazer? Eu não tenho condições. A ideia não é essa, a ideia, eu vou dizer de novo, é você fazer o teu melhor na condição que tens, enquanto não tens condições melhores para fazer melhor ainda. Nesta hora, essa atitude, ela é decisiva para que a gente não desabe exatamente essa condição. Isso nos coloca algo, e eu quero aproveitar para pensar em algo que nos auxilia. Nós temos para fazer o nosso melhor na condição existente, de além da humildade intelectual, isto é, abrir a possibilidade de ir buscar aquilo que ainda não sabemos, agregar a isso também algo muito forte, que é coragem. Coragem. Coragem de buscar, coragem de fazer. Guimarães Rosa dizia lá na sua obra Grande Sertão Veredas: a vida quer da gente é coragem. Atenção, coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é leviana.
Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Nessa hora nós temos de lembrar. Não se confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Por exemplo, você tem medo de perder a saúde? Que bom, tome conta. Você tem medo de perder a capacidade? Ótimo, continue estudando. É impossível que pessoas que vieram de outros países, como é o caso de muitas pessoas aqui, e vieram viver em Portugal, trabalhar, procurar também, se inserir na comunidade, que você, em vários momentos, não tenha tido e não tem agora medo de não dar certo. O medo não é um sentimento negativo. Negativo é o pânico. Medo é aquilo que te prepara para lidar com uma situação que não é simples. E eu vou dizer, viver em outro país, lidar com outro modo de cultura, ter de enfrentar condições que não são facilitadas o tempo todo a pessoas que já moram naquele lugar, exige coragem. A coragem de buscar, de ir atrás, de se juntar. E eu insisto, coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentá-lo. Aliás, quando meus filhos e filha eram pequenos, entre eles o Pedro, que vai fazer 40 anos, e agora netos e netas, quando eles são ensinados, por exemplo, a nadar, a entrar numa piscina, uma das coisas que a gente os ensina é a ter medo de afogar-se. Não de deixar de nadar, mas a ter medo de afogar-se. Quando vai atravessar uma rua, uma das coisas que você e eu dizemos, olhe para lá, olhe para cá, cuidado, mas vá. Não confunda medo com pânico. Eu viajo de avião quase todos os dias, quando estou no Brasil, interrompido um pouco pela pandemia, agora retornando. Uma das primeiras coisas que eu faço, quando eu chego no avião, se o comandante, o piloto estiver na porta, eu falo assim, você tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Estuda, avalia, teme, se prepara e aí vai. Mas se eu chegar para ele e falar, você tem medo de avião? Ele fala, imagina, nada. Ele faz isso há 20 anos. Eu entro em pânico. Eu falo, se tiver uma tempestade, na hora a gente vê o que faz. Claro que não. Coragem não é ausência de medo. Coragem também não é mera disposição eufórica. Não é assim, vamos lá. Coragem é preparada. É aquilo que você busca, aconselha, retoma, recua. Cláudio e eu estávamos na Espanha e fomos visitar, eu não conhecia a cidade de Toledo e a região também de Mancha, aquilo em que o grande Miguel de Cervantes ajudou a construir a sua obra maravilhosa, que é Dom Quixote, que se assemelha àquilo que é os Lusíadas do Camões ou o que fez Dante Alighieri na Divina Comédia, que criou um dos modos de cuidar da cultura dessas nações. E uma das coisas boas é que há uma frase muito forte do Cervantes, que aparece lá no Dom Quixote, que é: nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Em vários momentos, recuar significa agregar forças, sair do perigo iminente, ser capaz de enxergar melhor o próximo passo. Por isso, uma das coisas decisivas para você ou eu fazermos o nosso melhor é a gente, inclusive, entender que coragem não é ausência de medo e também que nem sempre recuar é fugir. Recuar não significa desistir, significa criar melhores condições para enfrentar as condições que estão existindo. E a finalidade disso tudo é lembrar o quanto que o maior perigo é você e eu ficarmos mornos.